é muito comum para a mulher que cuida muito não se cuidar tanto, né? Porque sobra pouco tempo para nós mesmas, né? Sim. Mas é indispensável, porque para cuidar a gente precisa se cuidar, né? O próprio Jesus falou que um dos mandamentos mais importantes, o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o amor pelo outro passa por esse amor próprio também, né? Eu cheguei num burnout. Você estava falando do pastor, né? Eu cheguei num burnout, numa exaustão, porque o meu valor eu colocava nos meus resultados e no que eu fazia pelas pessoas, né? Então, assim, só que quando eu cheguei nesse burnout que eu não conseguia fazer mais nada, eu me vi sem valor. Não tem mais valor. Perde o senso de identidade, porque a identidade está no lugar errado, né? Sim. E eu acho, né, que nós não conseguimos amar o outro verdadeiramente se nós não nos amarmos. E eu não consigo me amar se eu não receber o amor de Deus. Então, assim, por que eu falo isso? E daí, às vezes eu falo, e muitas mulheres falam, não, é mentira, porque eu amo demais meu filho, meu marido, mas eu não me amo. Só que até quando a gente começa a conversar, muitas vezes o que a pessoa acha que é amor é dependência emocional. E daí muitas vezes é de onde vem os abusos, pessoas que estão em relacionamentos extremamente abusivos, aceitam tudo, porque ela realmente não se ama, ela depende do outro. Porque se nós formos ver, né, Deus ele é bom, mas ele não é bonzinho, né? Deus tem limites. Sim. E aí, você citou a inteligência emocional, né? Esse campo que tem sido estudado, que até pouco tempo não era muito conhecido, não era normal. Agora está até banalizado em alguns aspectos, né? Mas para gerir um negócio, gerir a casa, para a mulher executar bem todos os papéis que nos cabe, esses papéis cumulativos, né? Que são bem exaustivos. A gente precisa muito, né, dessa inteligência emocional. E como que você, de forma assim prática, simples, para o pessoal que está nos assistindo, como que você descreveria a inteligência emocional nesse tempo? Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do quadro Feminilidade Redimida aqui no canal do Divinamente. É uma alegria nós estarmos aqui e no episódio de hoje eu tenho uma convidada muito especial e o tema é muito interessante. A gente vai falar de inteligência emocional feminina. Vamos fazer comparações com o fruto do Espírito, vai ser um papo muito rico que com certeza vai edificar a sua vida. E eu vou apresentar então a nossa convidada, vou até olhar minha colinha aqui para não esquecer nada, é a Milena Bernardino, ela é empresária no ramo hoteleiro, liderando uma equipe com mais de 100 colaboradores, psicóloga, pós-graduada em Administração e Gestão de Valor pela PUC e mestranda pela Faculdade Cristã da Flórida. Ela também é autora do livro Conquiste-se, Viva uma Vida de Amor Consigo Mesmo e atua como pastora e mentora de mulheres, especialmente empreendedoras que buscam alinhar propósito, espiritualidade e resultado em suas vidas e negócios. Seja muito bem-vinda, Mi. Deus abençoe por aceitar nosso convite, viu? É uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Uma alegria. Eu queria começar então esse nosso papo ouvindo um pouco da sua história, de como foi que você percorreu esse caminho profissional, formada em psicologia e hoje trabalha como empresária no ramo hoteleiro, mais de 100 colaboradores. Só de ler aqui, eu já falei, meu Deus, como ela dá conta de tudo isso? Pastora, mentora de mulheres, conta pra gente um pouco desse caminho, de como Deus foi sinalizando para você
tudo que você vive hoje. Compartilha com a gente. Eu costumo dizer que o propósito, às vezes a gente vive buscando qual é o propósito, né? Mas o propósito, ele é o caminho que a gente vai percorrendo, não é o ponto final, né? Às vezes a gente acha que é um alvo lá. E Deus vai nos trabalhando, acho que é assim como o José, né? Que passou por diversas situações, mas tudo preparou ele para um momento, né? Então, assim, eu nunca sonhei em empreender, né? Meu pai é empreendedor e ele sempre falou muito assim, é melhor ser CLT do que ser empreendedor, porque tem uma segurança, né? Menos dor de cabeça. Então, eu lembro que quando eu fui crescendo, eu não quis ir trabalhar com ele, eu quis ir ser CLT, ter essa segurança, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar em banco, fazer psicologia, então eu casei e meu marido, ele trabalha, tem hotel na família, então acabou que depois de algum tempo de casado, ele insistindo, eu abri mão ali, né, do meu trabalho, que eu já estava bem, mas para ir somar com ele. Então, unir os esforços, né, centralizar num lugar só. Sim, então assim, a princípio foi uma mudança difícil, porque é uma mudança que precisa primeiro acontecer também na mentalidade, né? Então, assim, só que tudo me preparou, né? Tudo me deu bagagem. Trabalhar em banco, acho que foi muito importante por eu ver vivências de empresários que eu atendia, comportamentos, né? E a psicologia também me ajudou muito, porque também você já deve ter ouvido que às vezes as pessoas falam assim, o difícil não é trabalhar, é lidar com pessoas, né? E às vezes é isso. Então, assim, se você pegar 100 funcionários, são 100 pessoas diferentes. Às vezes, quando você toma uma decisão, você agrada um, desagrada o outro, né? Então, assim, o gerir isso, né? Então, eu acredito que foi bênção também essa vinda, né? Porque eu acho que eu tô falando de uns 14 anos atrás. Nossa, faz bastante tempo, então. Então, assim, ainda não era tão alta o que a gente hoje já tem de acessos a saúde mental, a questões, assim, de RH mais humanizado, inteligência emocional. Então, acho que essa bagagem que acabei trazendo da psicologia agregou demais, sim. Sim. E eu não sei se você conhece uma música, é do Estênio Márcios. É uma música que fala, ele constrói uma narrativa na música de Deus como um tapeceiro, artesão, bordando nossa vida, tecendo nossa vida. E aí é bem lindo, é bem poético, porque ele faz uma analogia assim, que durante o processo os fios ficam todos embaranhados, se você olha do avesso é uma bagunça, mas o tapeceiro, ele olha o fim da obra, ele já sabe como vai ser no final, o que ele está tecendo ali. E aí ele até fala que até os fios escuros, para dar contraste, ele tem um propósito divino, que até nossas dores e tudo mais, e que a gente pode se entregar a esse processo. Então, você narrando, me veio essa música, porque às vezes a gente percorre um caminho e vive até formação, todas meio que desencaixados, mas chega um jeito que parece que Deus encaixa tudo e faz tudo convergir, né, para o que ele tem para nós. Você falou, porque realmente Deus não joga nada fora, né? Tudo que nós vivemos faz parte, né? Faz parte. De um propósito maior. Tudo é aprendizado, né? Sim. E como a gente precisa entender isso, porque a gente às vezes tem um sonho, só que tem um caminho a se percorrer até esse sonho. Muitas vezes a gente não vai começar fazendo já aquilo que a gente deseja. Mas como é importante a gente saber fazer como se fosse para Deus todas as coisas, né? Porque às vezes eu não tenho aquilo que eu desejo, mas eu fazer bem, eu fazer com amor. O que Ele já me confiou é o que vai me levar até o outro ponto, né? Sim. Eu acho que essa busca bem recente, assim, desenfreada por um propósito. Qual é o meu propósito? E aí
as pessoas têm um sentimento assim de inadequação, porque eu estou fazendo algo, mas não sei se é o meu propósito, e se não for esse o meu propósito, eu estou perdendo tempo e tudo mais. Mas eu vejo que o propósito é isso, né? É fazer o que me veio à mão com excelência, com todas as minhas forças, e a gente desmistificar isso, né? Sim. Simplificar. Olha, se eu estou enxergando com os meus olhos uma necessidade, se eu consigo executar isso com as minhas mãos e dispus o meu coração em servir, esse é o meu propósito, né? Verdade. Eu vejo assim, um frentista, por exemplo, o meu propósito é vender a gasolina, servir ali. Talvez o propósito maior, assim, é que ele seja o homem da família dele, Sim. traga provisão, mesmo sendo Sim. um CLT, mesmo não gostando ao máximo do que ele faz. Eu imagino que muitos Sim. gostem, né? Porque também é uma oportunidade ali de se relacionar, de conhecer Sim. pessoas, de evangelizar, né? Eu ouvi o testemunho de um pastor, nem lembro quem é específico, mas que ele ia e abastecia no mesmo posto, no mesmo lugar, com o mesmo frentista, até evangelizar aquela pessoa. Aí ele mudava de posto, era uma estratégia que ele tinha, né? E qualquer posição que você esteja nesse atendimento, Sim. é possível fazer isso, Sim. né? Exatamente. E aí você estava me contando aqui antes de como você tem feito café com mulheres empresárias dentro. Conta um pouquinho também de como em Campos do Jordão, né, que fica o hotel, como que funciona lá e esse projeto que você tem desenvolvido com mulheres lá. Os hotéis ficam lá em Campos do Jordão, né? Então eu e meu marido administramos 2 hotéis e 2 restaurantes. Então, assim, e Deus sempre nos ministrou a, tipo, florescer com aquilo que nós tínhamos em mãos, né? Falo sempre, mas eu acho que, às vezes, em alguns momentos, a gente espera ter algo para começar a fazer. Quando eu tiver algo, tal coisa, daí eu vou começar a fazer. Uhum. Só que daí Deus foi ministrando muito aos nossos corações que a gente não precisava, às vezes, o novo. A gente já podia começar com o que a gente tinha, né? Então, assim, nós começamos, nós fazemos eventos para os nossos próprios colaboradores. Então, assim, Dia dos Namorados, a gente faz palavras voltadas para casamento, para relacionamento, para família. Na Páscoa a gente tenta envolver os filhos, sabe? Então, assim, usar, né, o que nós temos, o que Deus nos confiou, para também trabalhar para o reino. E daí nisso houve várias mudanças assim na minha vida. Eu era muito ativa numa igreja lá de Campos, que eu participava. Daí acabou que o meu pastor faleceu, a gente mudou para uma igreja de Taubaté e a gente não ia com tanta frequência quanto na igreja ali que a gente frequentava em Campos do Jordão. E daí Deus ministrou no meu coração de começar a fazer um evento para mulheres, né? Mulheres que talvez nunca iriam numa igreja, mas que ali num hotel tomar um café poderia ir. Não teria uma barreira. Não teria essa barreira, né? Então, acho que nós somos a Bíblia que muitas pessoas talvez nunca vai abrir, mas vai ver, né? A palavra de Deus, o testemunho através das nossas vidas. Então, eu comecei a fazer esse evento e, assim, logo de primeira, assim, já começou em umas 30, 40 mulheres. Então, eu faço um chá da tarde e a gente discute, às vezes, temas relacionados ao empreendedorismo, ferramentas de trabalho. Outras vezes nós falamos mais da parte espiritual, porque eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito, né? E nós temos que trabalhar essas 3 esferas. É como se fosse uma engrenagem. E se uma parte não estiver bem, ela vai influenciar todas as outras. Sim. Então não adianta, às vezes, eu só cuido do corpo, mas não cuido das emoções e não cuido do espiritual, vai interferir no próprio corpo. Sim. Da mesma maneira, não adianta eu espiritualizar algumas coisas que eu tenho que ter postura no natural, sim, sobre como eu vou me alimentar, falta de exercício. Sim. Então nós precisamos trabalhar em todas as esferas, né? Então daí então a gente tem palavras, ministrações voltadas para todas essas
esferas, assim, porque eu acredito que atrás de um CNPJ forte precisa ter um CPF forte, né? Ah, muito legal. A gente teve um evento recente aqui na igreja sobre redefinindo as bases da cura interior. E aí um dos pastores que ministrou foi o Marcondes, e aí ele estava contando um período de luta muito grande que ele sofreu emocionalmente mesmo, precisou procurar, né, um psiquiatra, psicólogo, começou a fazer terapia, e ele sentiu que o que ele estava passando envolvia essas 3 áreas, espiritual, físico e emocional. E aí ele disse que deu no exame que a vitamina D estava baixo, que tinha algumas alterações de exame, ele começou a fazer atividade física, começou a fazer a terapia, fez o tratamento, ele falou, eu nunca vou saber o que foi que me curou, mas eu entendi nesse processo que tudo se conversa, né? Então tem muita importância desse cuidado integral, né? É muito comum para a mulher que cuida muito não se cuidar tanto, né? Porque sobra pouco tempo para nós mesmas, né? Mas é indispensável, porque para cuidar a gente precisa se cuidar, né? O próprio Jesus falou que um dos mandamentos mais importantes, o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o amor pelo outro passa por esse amor próprio também, né? Sim. Eu consigo amar o outro como eu amo a mim mesma. Eu acho, né, que nós não conseguimos amar o outro verdadeiramente se nós não nos amarmos. E eu não consigo me amar se eu não receber o amor de Deus. Então, assim, por que eu falo isso? E daí, às vezes eu falo e muitas mulheres falam, não, é mentira, porque eu amo demais meu filho, meu marido, mas eu não me amo. Só que até quando a gente começa a conversar, muitas vezes o que a pessoa acha que é amor é dependência emocional. E daí, muitas vezes, é de onde vem os abusos, pessoas que estão em relacionamentos extremamente abusivos, aceitam tudo. Porque ela realmente não se ama, ela depende do outro. Porque se nós formos ver, né, Deus ele é bom, mas ele não é bonzinho. Né? Deus tem limites. Sim. Né? As pessoas têm consequências em agir. Né? Ele fala, tá aqui a bênção e a maldição. Você escolhe e cada coisa que você escolher vai ter uma consequência diferente. Né? Então, assim, só que muitas vezes essas pessoas que não sabem se amar, e eu falo, eu também já fui essa pessoa, por isso até que eu falei, né, o livro, o título dele chama Conquiste-se, porque muitas vezes a gente não tem que aprender a se conquistar, a se amar, porque a gente se perde, né, no meio do caminho. Então, assim, eu cheguei em um burnout. Você estava falando do pastor, né? Eu cheguei num burnout, numa exaustão, porque o meu valor eu colocava nos meus resultados e no que eu fazia pelas pessoas, né? Então, assim... Só que quando eu cheguei nesse burnout, que eu não conseguia fazer mais nada, eu me vi sem valor. Não tem mais valor. Perde o senso de identidade, porque a identidade está no lugar errado, né? Sim. Só que... E como foi esse processo? Foi em qual fase da sua carreira profissional, o burnout? Eu já estava no hotel, eu já era mãe, né? Só que assim, eu sempre fui essa pessoa que eu meio que queria comprar o amor do outro. Então, você é minha amiga, eu quero fazer de tudo pra, né? Nossa, ela tá me dando uma amizade, eu tenho que retribuir. Tá na igreja, eu tenho que fazer de tudo, porque a gente também, quando a gente é assim, a gente não recebeu esse amor verdadeiro de filha de Deus, a gente quer comprar o amor de Deus. Sim. E daí a gente acha que é o nosso muito fazer, as nossas muitas obras, que vai fazer Deus me amar mais. Sim. Né? Então você generaliza isso para tudo. E daí você trabalha demais, porque você sempre quer mostrar o teu valor através dessas coisas. Então, assim, eu acho que nem o burnout, eu sempre falo às vezes que a febre não é ruim. Porque se você não tiver febre ou não tiver dor,
Pode ser que seu corpo esteja sinalizando, passando por algo grave, você não sente nada e você não vai ver e às vezes você morre. Né? Então, assim, o burnout ou a depressão ou qualquer sintoma assim, às vezes é um alerta de que algo tem que ser mudado na nossa vida, né? De que não, a rotina, os hábitos não podem continuar daquela forma, porque né? se continuar, o final vai ser ruim, né? Então, assim, Pode como ser você trágico. comentou desse pastor, ele teve uma mudança na vida dele, nos hábitos, e hoje ele vive bem. Então, Sim. assim, é um alerta de a gente olha, do jeito que você está fazendo, não tá legal, você vai adoecer. Então, eu preciso mudar rotinas, mudar hábitos, mudar pensamentos, né? Sim. Isso é muito importante. Como que dicas você daria, assim, primeiro para dar esse diagnóstico? Olha, isso que parece ser amor ao próximo é, na verdade, uma falta, um medo, e aí é uma doação sem limite, beirando dependência emocional, beirando essa identificação mesmo no que faz exclusivamente, não em quem de fato a pessoa é. Primeiro, como diagnosticar isso? Olha, não está saudável. O que você acha para ajudar as mulheres que estão nos assistindo a fazer essa análise mesmo, essa reflexão? Acho que nós sabemos às vezes quando nós estamos numa situação assim. Geralmente a gente tenta colocar a culpa na gente mesma ou tenta, o problema está em mim, eu tenho que fazer mais, mas a gente percebe que algo não está saudável. Eu não consigo falar não, né? Eu tenho dificuldade se eu tenho dificuldade de impor meus limites, porque se eu falar não, vai deixar de me amar, né? Então, assim, daí você não fala não, você se sente exausta, né? Você parou de se cuidar, você não tem mais tempo para você. Eu falo assim, às vezes se eu perguntar assim, qual é a tua comida preferida? Você não sabe, mas você sabe do teu marido, dos teus filhos, dos seus amigos, ou cor preferida, né? Então você parou de olhar para você. Só que isso a gente faz, só que por outro lado a gente vai como somando assim a conta da pessoa, né? E daí aquele sentimento de que não me retribui da maneira que eu faço. Então, assim, são várias coisas que fatores, né? Né? São vários fatores, nunca vem isolado, né? Mas, assim, geralmente essas pessoas estão sofrendo, né? Sim. Então, assim, quando você percebe, só eu tô fazendo no relacionamento, a gente culpa muito o outro. Mas por que eu tô me permitindo a isso? Às vezes, né, eu não falo isso em situações graves de abuso, como violências, né? Física, mas emocional. Assim, tem casos que às vezes uma postura diferenciada vai resolver o relacionamento. Só um posicionamento, né? Só, porque um dos fatores é o quê? Que a gente não deixa o outro ter as consequências dos erros dele. A pessoa erra e você vai lá e absorve aquilo, né? Só que a gente esquece que é a consequência que traz a mudança. Que é pedagógico, né? Enfrentar. E funciona muito assim com os nossos filhos também, né? Se a gente tenta aliviar, né? Meio que colocar almofadas para não sentir o efeito das consequências das atitudes, acaba que eles não são ensinados, né? O fruto daquilo não é evidenciado e não há mudança, né? Sim, porque se a gente parar para pensar, o que leva uma pessoa a ir buscar uma terapia para mudança? É o desconforto. Só que às vezes daí eu escuto assim, meu marido não vai buscar ajuda, mas não vai mesmo, porque ele tá confortável, quem não tá é você. Então às vezes a gente tem que gerar alguns desconfortos em termos de deixar a pessoa sofrer as consequências das ações dela. Sim. E a gente vê muito o autocuidado, né? O impor limites como egoísmo, né? Eu acho que isso é um mal
desse tempo, assim, de achar que se eu tiro um tempo para me cuidar, eu tô sendo egoísta, mas na verdade é isso que está nutrindo, como imaginando a mulher como uma árvore, né? Nutrindo a raiz da árvore. Então é lógico que primeiramente o amor a Deus. Eu achei muito bom isso que você disse, de que nós recebemos o amor de Deus, somos plenamente amadas, nos amamos a partir desse amor e a partir disso a gente consegue oferecer algo para o outro, né? E eu vejo que os limites, que o autocuidado, que abrir espaço na agenda para uma atividade física, para uma vida devocional ativa mesmo, é nutrir essa raiz para que a gente consiga gerar esses frutos para as pessoas que nos rodeiam, né? Sim. Você falou do egoísmo e dos limites, e eu vejo muitas vezes que é até o contrário, né? Porque assim, se, por exemplo, eu falei meu filho quer fazer algo que não pode, que é errado, que não vai fazer bem para ele. Eu falo, eu deixo, porque se eu não deixar, ele vai falar, eu te odeio, eu não te amo, vai ficar bravo comigo. Eu, na verdade, estou sendo egoísta. É verdade. Porque eu estou deixando ele fazer algo que não é bom para ele não falar algo que vai me ferir. Né? Então, assim, quando eu amo verdadeiramente, eu amo você o suficiente para lidar com a tua rejeição nesse momento, mas porque eu sei que isso é bom para você. Que é o melhor, né? E não é assim que Deus faz com a gente? Ou a gente bate o pé e ele faz o que a gente quer? Não é, porque isso não nos faria bem. Sim. Né? Então, assim, quando eu tiro a consequência da pessoa, eu estou roubando dela a oportunidade de ser transformada. Muito bom. E a gente vê ao longo da história das escrituras isso, né? Sim. Deus não privando o povo de sofrer a consequência. Sim. Os exílios, a escravidão do povo, ele deixava eles assumirem, porque exatamente isso, as consequências é pedagógico, né? É para ser, né? Pedagógico. E aí, você citou a inteligência emocional, né? Esse campo que tem sido estudado, que até pouco tempo não era muito conhecido, não era normal. Agora está até banalizado em alguns aspectos, né? Mas para gerir um negócio, gerir a casa, para a mulher executar bem todos os papéis que nos cabe, esses papéis cumulativos, né? Que são bem exaustivos. A gente precisa muito, né, dessa inteligência emocional. E como que você, de forma assim prática, simples, para o pessoal que está nos assistindo, como que você descreveria a inteligência emocional nesse tempo? A inteligência emocional, primeiro, é a gente entender que nós podemos pensar e ser inteligentes sobre as nossas emoções. Às vezes algumas pessoas confundem inteligência emocional com não ter emoções. Não, a emoção é sadia, mas nós podemos e devemos agir de acordo com o que nós queremos e não de acordo com o que a gente está sentindo. Né? Então, assim, um animalzinho, ele vai sentir nojo, raiva, que nem nós, mas ele não tem o poder de pensar sobre aquilo que ele está sentindo. Nós temos esse poder de pensar sobre as nossas emoções. Então, ao invés de eu agir de acordo com aquilo que eu estou sentindo no momento, eu tenho que pensar qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, e eu vou agir de acordo com o meu alvo e não com as minhas emoções. Porque quando nós deixamos a emoção nos roubar, nós agimos de maneira que geralmente nós nos arrependemos. E a gente é levado para mais longe do nosso objetivo. Então, assim, eu não quero fazer exercício, né? Ninguém super sente ama. prazer num primeiro momento, né? Mas, assim, qual é o meu objetivo? Então, assim, a diferença nossa de uma criança é a gente entender, eu acho que é isso que é a maturidade, que eu preciso fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero fazer, né? Então, e isso é importante em todos os âmbitos, né? Eu estava até lembrando disso hoje, teve eu e meu marido, nossa primeira viagem, há alguns anos atrás,
internacional, assim, junto. Aquela coisa, quando a gente começa a viajar, paga um monte de mico, né? Então, eu lembro que a gente chegou no aeroporto e ele esqueceu era para Buenos Aires, acho. Ele esqueceu o RG, ele levou a carteira de motorista, mas não servia. Então, tivemos que pedir para alguém levar para a gente lá no aeroporto. Perdemos o primeiro voo, né? Daí só ia ter um lá para tarde, que a gente pegou para dar esse tempo. Daí a gente estava lá. Daqui a pouco, na hora de entrar no embarque, em vez da gente já entrar no portão, a gente não sabia ainda viajar, ficamos esperando pro lado de fora. Daí, perto da hora do avião, ele foi na farmácia. Daí, o tempo passando, se atrasou até a gente entrar, perdemos o segundo voo. Meu Deus! E eu tava com muita raiva, né? E assim, eu queria brigar, queria xingar, porque perdemos 2 voos. Eu fiquei das 8 da manhã, já era 7 da noite ali no aeroporto. E, enfim, só que daí, na hora, eu falo, o Espírito Santo me ensinou, eu falei, eu posso brigar e vou ter uma semana viajando horrível. Estragar tudo, né? Porque a gente vai brigar, daí eu ia xingar, ele ia ficar nervoso, a gente já ia viajar num clima péssimo, não ia aproveitar a viagem. Ou eu entendo que a própria consequência vai ensiná-lo e que eu não vou deixar roubar mais tempo, né, brigando e tudo mais. E daí, por dentro, eu estava bem nervosa, mas assim, falei, vai adiantar? Se eu brigasse, ia mudar alguma coisa? Eu ia retornar a ter o avião? Não. Então, assim, às vezes a gente tem que ter a maturidade do que deixar quieto, do que confrontar, né? Então, assim, ou entender, poxa, o que eu quero alcançar, a gente tem que ser intencional nas nossas atitudes, né? Então, a inteligência emocional é isso, é entender que Deus nos fez para governar sobre as nossas emoções. Ele nos fez, falou, governar sobre todas as coisas. Não é deixar de sentir, né? Faz parte do sentir as emoções, mas não deixar que elas governem, né? E leve ao pecado até, né? Sim. E às vezes pode até não levar ao pecado, mas vai te roubar do teu propósito, daquilo que você quer, né? Então, assim, tem alguns momentos que às vezes a gente vai estar certo. Um cliente, às vezes, chato, que está ali implicando com você. Você está certa. Mas, assim, qual é o teu objetivo? Né? Brigar e vencer uma discussão, né? Ter razão? Ter razão. Ou ter paz e absorver aquela situação lá, administrar, assim, né? Sim, não, eu tô aqui para resolver problemas. Porque é resolvendo o problema do meu cliente que eu vou ter a prosperidade que eu quero, que eu vou comprar o carro novo que eu quero, que eu vou trocar de casa ou comprar minha casa. Então, assim, nós temos que ser intencionais naquilo que nas nossas ações, né? A gente tem que ter congruência, porque às vezes a gente quer algo, mas age totalmente diferente daquilo que a gente quer. Então, você não vai alcançar. A Bíblia fala da mulher como uma gota, né? Aquela mulher de Provérbios. Que fica gotejando na cabeça, né? E no nosso contexto, assim, às vezes até sobrecarregadas, a gente se posiciona de forma errada, né? Com os nossos filhos, com o nosso marido. E aí é o que você falou. Qual é a minha finalidade? Às vezes a minha finalidade é convencer as crianças, né, ou o marido de que algo está errado, só que aí você age tão na ira, de forma tão violenta ali, que o objetivo não é alcançado, né? Eles não são convencidos, porque a Bíblia nos fala, né, que a palavra branda desvia o furor, né? E queira ou não é à toa que a ira é simbolizada por esse fogo, né? Ela arde, ela foge do controle. Quanto mais ira, mais descontrole, né? E aí, esse é o ponto que a gente precisa ter essa sabedoria, né? Se eu quero ensinar algo para o meu filho, se eu falar banhado em ira, em raiva, talvez essa minha emoção chame mais atenção do que eu quero dizer em si, né? E ao invés dele se sentir amado, se sentir
trazido para perto e afasta, a minha né? intenção até é boa, mas aí eu afastei e eu criei um abismo, né, Sim. entre a esposa e o marido, entre a mãe e os filhos. E você falou desse versículo, né? E ele vai de encontro com algo que é ali dentro da inteligência emocional, que é a comunicação assertiva. Então, existem algumas formas de comunicação. Existe aquela pessoa passiva, que ela não fala nada. Então, assim, ela... Que geralmente esses daí são vistos como os bons, né? Só que por dentro, né? Então, assim, você falou algo que ela não gostou, ela vai ficar quieta, ela não sabe se posicionar, não sabe falar, não quero. Não quero, não gosto, não gosto, ou olha, achei desrespeitoso essa maneira que você falou comigo, não fala nada. Daí tem o passivo, né? Tem o agressivo, que ele fala o que ele pensa, só que ele fala sem pensar no outro. Então ele vai falar de maneira a ofender muitas vezes os outros. Tem o passivo-agressivo, que é aquele que aguenta, daqui a pouco explode por uma coisa que você fala assim, nossa, mas nem é pra tanto. Só que não é por aquele negócio, é porque ele já tá aguentando várias outras coisas, e daí ele explodiu ali naquele ponto. E tem o assertivo, que vai de encontro até o versículo que você falou, que a palavra branda desvia o furor. Então você pode falar assim, olha, não gostei, vamos fazer dessa maneira, mas você vai falar com respeito. Então eu vou falar aquilo que eu penso, vou me comunicar, mas de maneira a não ofender você, de maneira a pensar nos seus sentimentos. Nossa, muito né? bom. E isso é tão importante, isso mudou muito também meu relacionamento, porque eu, quando estava irritada no começo do casamento, eu não gostava de algo, primeiro, eu já queria resolver na hora, nada podia ficar para outro momento, eu já tinha que vomitar ali o que eu estava sentindo. E às vezes... Não é muito bom isso, porque você imagina assim, você está envolvido naquela situação de ira, a sua ira é até legítima, Sim. né? Em alguns aspectos, igual esse da viagem que você citou, e no dia a dia, na nossa rotina familiar, tem muitos, né? Porque a família é composta de pecadores, né? Até a nossa remissão total com a segunda vinda de Cristo, nós somos pecadores, né? E aí, você fervendo, envolvida naquela emoção, derrama essa água fervendo no outro, nessa de eu quero resolver agora, né? Sim. Então, esperar a água baixar um pouquinho, né? Piora, ficar morna. né? Em vez de resolver, você criou um problema ainda maior. Então, assim, eu aprendi, primeiro, o momento certo de falar. E segundo, a forma certa. Porque às vezes a gente chega, você fez isso, você aquilo outro. Mas daí a pessoa nem te escuta. Porque a hora que a gente escuta uma acusação, o que a gente faz? Já fica pronto para rebater. E daí todo mundo se ataca e ninguém resolve nada. Daí eu comecei a aprender a falar diferente. Olha, eu fiquei triste, eu fiquei magoada. Eu me senti assim, né? De tal maneira. E daí eu comecei a entender que assim ele prestava atenção em mim. E de outra maneira a gente só brigava mais. E só afastava mais, né? Então, assim, Quantas mulheres falam, né? Ah, ele não me escuta. Eu sinto que as pessoas que estão à volta têm voz na vida dele e o que eu falo não considero. Às vezes é esse o ponto, né? A forma como está sendo falada, né? Então, assim, nós podemos falar com respeito. Existem maneiras de falar, né? O tom de voz, o lugar, a hora certa. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, né? Sim. E eu vejo muito, até quando você estava narrando, você falou, o Espírito me ensinou naquele momento. Porque nessa questão da inteligência emocional, uma partezinha do fruto do Espírito salta, né? Que é o domínio próprio, né? Eu acho que falta muito isso nos nossos dias, de você conseguir ter o autocontrole, o domínio próprio, de esperar esses momentos, de esperar o momento certo, a forma certa de posicionar, de falar, né?
tem uma relação aí? Sim, Você que é sim. psicóloga e cristã, Sim. você vê uma relação entre a inteligência emocional e o fruto do espírito? Sim, nós falamos, hoje a psicologia fala autorregulação, né? Mas nada mais é, ou autocontrole em alguns momentos, que nada mais é do que o domínio próprio, que a palavra de Deus já nos ensinou há muito tempo antes, né? E o que lá em Provérbios fala o quê? Que mais vale o homem dominar o seu próprio espírito do que conquistar uma cidade. Tem um outro versículo que fala que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E Sem proteção. Sem proteção. Porque o que era o muro nessa época? Era a proteção, né? Então, os povos que vinham para guerrear, tinha ali aquele muro para proteger. Então, se eu não tenho... Eles não eram pegos despercebidos, né? Agora, então, se eu não tenho domínio próprio, eu estou o quê? Desprotegida para o inimigo entrar na minha vida. Né? Tem até alguns pastores que brincam que falam que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Porque assim a gente acaba deixando o inimigo agir nas nossas vidas. Né? Porque na hora que você é tomado por uma emoção, você pode tomar decisões ou falar coisas que você vai se arrepender, que na hora de um momento você pode ter uma consequência permanente. E não volta atrás, não volta. né? O pastor que me discipulou, na igreja que eu me converti, ele sempre falava, existem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida, né? E depois que falou, você não consegue recolher do coração da pessoa aquelas palavras, né? E quantas palavras são ditas nesse momento de ferver que não são uma realidade, é que a pessoa que não está conseguindo ali se controlar, ela fala aquilo porque não está sabendo lidar com as emoções dentro dela, mas nem é a verdade do que ela queria dizer, né? Sim. E eu tive aula de inteligência emocional com o Daniel Goleman, né? Que ele é um dos visionários, primeiro escritor desses assuntos. Que tal. Desenvolveu, né? Ele não é cristão, mas eu lembro que na aula ele falou assim, o autocontrole é o caminho para o céu. E olha, né, como é uma revelação, porque realmente o autocontrole, o domínio próprio, é onde nós vamos trazer o céu para dentro da nossa casa. Então, eu até lembro que numa ministração até do pastor Josué Gonçalves, ele falava assim, quantas pessoas falam que são de Deus, mas assim, aonde você, dentro da tua casa, tem cheiro de céu ou cheiro do inferno? Né? A gente chuta o cachorro, fica bravo, como que é? Né? Então, assim, as nossas ações têm que falar a nosso respeito. Né? Então, assim, eu acredito que realmente esse autocontrole, ele deixa o cheiro de céu. Né? Que demais. Na nossa casa, na nossa família. Sim. E é isso que importa. Exala o bom perfume, né, de Exala. Cristo, o fruto do Espírito em si, a fé, a paciência, o amor, a paz, longanimidade, benignidade, o domínio próprio. A mansidão no falar, né? A mansidão gera esse incenso dentro do lar, né? Gera mesmo um caráter que é muito próximo de Cristo e do céu, né? E o oposto também gera um clima caótico, né? Incerteza, instabilidade. Pais que têm um casamento totalmente desestruturado, discussões frequentes na frente dos filhos, isso gera muita instabilidade emocional para a criança, né? E ela está assistindo os pais um padrão totalmente distorcido que às vezes quando chega a vez dela, né, de um casamento, ela reproduz a mesma coisa. Então às vezes a gente até pensa assim, essa autojustiça de querer resolver e bater o martelo e de falar e de fazer acontecer está causando um ambiente caótico, né? E é o que você falou, né, sobre os filhos, assim, porque não são as nossas palavras, mas é o que eles veem a gente fazendo. E depois você fala assim, poxa, eu não ensinei assim, não ensinei mentir. Mas aí toda hora ele te vê faltando com a verdade, né? Eu não vou sair não, filho.
e sai. Né? Alguém liga lá, fala que eu não tô. Então, assim, pequenas coisas. São pequenas coisas, porque ninguém tropeça em elefante. São nas pequenas coisas, né? E eles estão ali vendo e absorvendo tudo isso. Sim. É muito importante mesmo essa questão da inteligência emocional. E conforme eu estava falando, eu lembrei de uma situação na época que eu e o Jonatas éramos noivos. E aí a gente discutia assim, desentendia em alguma situação, e aí eu tirava a aliança, falava, então vamos cada um pro seu lado. 17 anos, totalmente imatura. Aí tudo era assim, qualquer coisa que acontecia eu tirava a aliança e falava, então. Vamos cada um pro seu lado, que nós não estamos se entendendo. E aí a gente foi fazer um curso de noivos, e aí o pastor Salomão, que dava esse curso, nós congregávamos na época na igreja do pastor Josué, e tinha esse curso de noivos, e o pastor Salomão estava ensinando um dia sobre comunicação, e aí ele falou isso. O divórcio nunca tem que ser uma cartada. Nessa época era um namoro, né? Mas se eu não mudasse esse padrão, isso ia se levar, né, repetir no casamento. E aí ele falou, às vezes, o que você quer dizer não pode ficar dessa forma, não pode continuar assim, e não eu quero terminar, né? Então é muito importante a gente ter esse controle emocional, que na hora desse descontrole a gente fala coisas que você nem quer na realidade, né? Eu também já falei isso no começo do meu casamento algumas vezes, então vamos separar. E além de ser uma brecha espiritual, né? É o que você falou. Talvez. E se ele falasse assim, tá bom, vamos separar então? E fosse até o fim, às vezes fosse, porque todas as vezes que eu falei isso, eu não queria separar. Eu só queria dar um checkmate nele de você precisa mudar isso. E é um jeito de manipulação, né? Manipulação. Só que ameaça. Poderia ter sido o final de um casamento, né? Então, naquele momento de raiva, naquele momento de querer manipular, fala uma coisa que depois ia ter consequências. Mas aí eu lembro que uma vez eu fiz isso, antes até da gente ter esse momento de estudo, né, de noivos. E aí eu dei, ele falou, tá bom. E pegou e saiu, ele falou, você nunca mais vai colocar no seu dedo essa aliança. Ele falou assim. E foi embora. Daí eu falei, nossa, não era isso. Não funcionou dessa vez, o que aconteceu? Era só pra você implorar. Mas eu digo que, assim, pra glória de Deus, eu aprendi essa lição, né? E o divórcio nunca foi uma opção durante 15 anos de casado. E aí foi um ensinamento mesmo, né? Do espírito, assim. Porque imagina os filhos, né, ouvindo isso. Então vamos divorciar. Cada discussão, vamos divorciar. A instabilidade que causa no coração, né, das crianças e do próprio cônjuge também, né? Mas assim, a gente fala isso, né, e às vezes as pessoas também se sentem culpadas, né, de tipo, eu faço muito isso. Não se sinta culpado, entenda que você fez o melhor com as informações que você tinha, porém hoje Deus está te dando novas informações e com o conhecimento vem também a responsabilidade, né? Então assim, o negócio não tinha inteligência emocional, não tive várias vezes, mas conforme Deus foi me dando conhecimento, a gente tem que ir correspondendo a isso, colocando em prática, né? Deus nos dando nova bagagem, novas ferramentas, novas roupas, novas vestes para a gente poder trilhar um novo caminho, né? Sim. E a gente falando sobre isso, eu me lembrei do versículo em Pedro 3. Eu acho que é 1 Pedro 3, que fala que a beleza da mulher não deve estar em enfeites e tranças e pérolas. Tem todo um contexto cultural também da época, muito associado à forma como mulheres se vestiam em devoção a deusas da época, né? Tem todo um contexto também, mas aí o apóstolo fala, o Paulo fala, mas que esteja num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. E eu gosto muito desse versículo, porque
o nosso contexto cultural, até a história da mulher, gerou muito essa mulher, né? Guerreira, que enfrenta, que toma frente, que se tornou até masculinizada, né? Muito do estereótipo do homem na mulher, misturou papéis e tudo mais, né? Mas eu estava refletindo sobre esse versículo, pensando, se o espírito dócil e tranquilo é de grande valor para Deus, ele tem que ser para mim também, né? Sim. E aí, quando o meu marido olhar para mim, ele vê isso, os meus filhos olharem para mim, que eles vejam no nosso olhar, né, de mães, de esposa, esse olhar de Cristo, carregado de graça, de paz, do fruto do Espírito, esse caráter aprovado, é um testemunho. Nesse mesmo capítulo, um pouco antes, fala, né, que a mulher que tem um homem não cristão, um marido não cristão, que ele seja ganho sem palavras. Então, muita coisa não é do convencer, né? Muita coisa é mesmo do testemunho que é dado, dessa forma como nós gerenciamos nossas emoções, como nós expressamos Cristo, né, no casamento, na maternidade, na criação dos nossos filhos. E é isso que vai fazer diferença para o evangelho ser testificado ou até maldizido, né? Sim. Através das nossas atitudes. Sim, porque a gente tem um poder, né, dentro da nossa casa, uma influência, né? Eu acredito que até por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói, né? E às vezes eu mesmo, por muitas vezes, pensei assim, nossa, mas que pesada pra gente, que né? responsabilidade. Que responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, nossa, que poder de influência que a gente tem, né? Sim. Como nós temos esse poder que Deus nos deu de influenciar a nossa casa. E é tão real, porque se a gente chega irritada, estressada, daqui a pouco você vê até o cachorro tá irritado, os filhos, né? Então, assim, escorre, né? O sentimento escorre, né? Para todo mundo. E agora, por outro lado, às vezes o filho chega com algum problema de escola, e um abraço seu, uma maneira de dizer, um aconchego, né? Um beijinho no joelho ralado, muda tudo, né? Então, que privilégio poder carregar essa influência do céu, né? Para nossa casa. E eu já ouvi uma vez que a mulher é um termostato, né? Que tem o termômetro que mede a temperatura, e o termostato ele regula a temperatura do ambiente, como se fosse o ar, né? Condicionado. E aí a gente tem esse poder em nós, né? De trazer, eu vejo assim muito dessa missão que Deus deu de nós sermos auxiliadoras do nosso marido, né? Às vezes a gente vê esse auxílio como, nossa, eu tenho que orientar ele, o que ele tem que fazer, eu tenho que... mas às vezes é só escutar, é só incentivar, uma palavra de incentivo, de encorajamento, né? De afirmar que vai dar certo, né? Sim, verdade. E aí, quando você estava falando dos 4 perfis de comunicação, eu pensei algo que para quem tem um temperamento mais colérico, porque tem muitas mulheres e o temperamento, assim, é lógico que tem toda uma discussão por trás, né, dos temperamentos, ninguém é um exclusivamente, a gente não tem que se definir por isso, né, senão vira um horóscopo, vira um... Mas a gente sabe que existem perfis de temperamento, né? E para uma pessoa que é colérica é mais difícil conter, né, as palavras, porque tá inato ali de se posicionar, de liderar, são características de quem tem. E geralmente numa família sempre tem um ou outro, né? Sim. E às vezes até a própria mulher que está nos assistindo aqui tem esse temperamento, e aí é mais difícil conter, né? O que você acha a respeito disso? Eu acho que é difícil você ser passivo e começar a ser assertivo, e é difícil você ser agressivo e começar a ser assertivo. Mas assim, a inteligência emocional a gente não nasce com ela. Ela é treinável. Então, o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade que a gente pode remodelar ele, né? Então, assim, eu era uma pessoa passiva, apesar de ser colérica, porque eu venho de uma educação que quando você falava com uma autoridade, você não questionava.
né? Faz o que eu tô mandando, você não tem que entender. Uhum. Então eu tinha essa dificuldade, medo da rejeição, medo, né? Então assim, eu tive que começar a me posicionar. Então assim, na própria empresa, muitas vezes eu ia dar uma bronca no colaborador, por exemplo, ele saía numa boa e eu saía chorando. Mas eu tive que ir treinando. Então, uma pessoa que também é agressiva, ela vai ter que treinar. Então, ela vai ter que aprender agora a usar as melhores palavras ao invés de usar as piores ofensas, né? Então, às vezes vai errar? Vai, né? Uma pessoa como eu, que tem a tendência a ser passiva, às vezes vai deixar quieto? Vai, mas vai treinar. Então, assim, é a gente fazer um novo automático. Quando a gente começa a dirigir, é tudo muito difícil, né? Acelerar, tirar o pé da embreagem, é tudo... Você tem que pensar muito, mudar a marcha. Hoje, você tá pensando, cantando e você dirige sem nem reparar. Então, assim, você vai fazer essa e virando transição. a chave, né? Sair de um automático para mudar para um novo automático. Então, a princípio... Você se sente até meio assim, que não é natural, porque você já tá com vontade de explodir, você se segura. Parece que você não tá sendo você, né? Não tô sendo eu vou ter que pensar como eu vou falar, vou ensaiar comigo o que eu vou falar. Mas daqui a pouco você vai vendo os frutos dessa comunicação assertiva e daí você vai sendo o seu novo natural. Sim. E na sua fala eu lembrei do versículo que fala: sejam prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque na justiça do homem a justiça do homem não opera a justiça de Deus, né? Então eu acho que é muito disso, ter esse tempinho de pensar melhor nossas reações, né? Porque queira ou não, as emoções, a gente, até o Jonatas fala que a gente tem que sentir, né? A gente precisa sentir as emoções, isso é natural, porque Deus nos criou com ela, mas o que eu vou fazer a partir dela, né? Como que eu vou reagir ao que eu estou sentindo? Isso a gente pode escolher, né? E a ciência explica, né, isso que você falou biblicamente, porque assim, nós temos uma parte no cérebro que chama amígdala, que ela é algo para responder rápido. Então, ela não é muito complexa, ela é aquilo que nos protege. Então, assim, se vem uma cobra ou um carro está vindo na sua direção, você não tem muito tempo para fazer um plano, você sai correndo, né? Só que assim, então se você agir sempre na reação, você está deixando essa amígdala tomar as decisões por você. Agora, quando você para um pouco e respira, que é o famoso contar até 10, você está deixando que outras partes do cérebro funcione. E daí você consegue ter uma resposta melhor do que essa resposta de fuga e luta. Né? Entendi. Então esse tempinho pode funcionar para os dois, né? Tanto para o passivo quanto para o agressivo. O passivo pensar, tá, só que eu não tô sendo omisso em agir dessa forma. Eu não tô aguentando demais, isso não precisava de um limite. E aí ele tem esse tempinho de pensar e ele tem a oportunidade de se posicionar. E o agressivo, ele também vai contar um pouco mais, vai dar esse tempo, deixa eu me reter aqui para eu decidir o que eu vou fazer com isso que eu tô sentindo e aí se posicionar de forma assertiva, né? O passivo às vezes ele vai deixar para falar no outro dia que seja, mas fale, porque isso é treino, né? Porque às vezes o passivo, a dificuldade dele é realmente dar a resposta, né? Então pode ser que ele vá embora, à noite ele nem dorme remoendo, eu devia ter falado isso, eu não falei nada. E aí o normal é não falar, né? O normal é e não nem falar, mas às vezes vai ser assim, olha, ontem aconteceu isso, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Isso é treino, a gente vai treinando e daí vai ficando mais natural. Sim, que precioso. E a gente tem ambientes que podem treinar e desenvolver a gente em crescer, né? Tanto no fruto do espírito quanto na inteligência emocional. O que você diria assim de conselho? Quais ambientes são esses que podem nos desenvolver nesses aspectos?
Eu acredito assim que é muito importante a gente não andar sozinho, né? Então assim, procure, seja uma terapeuta. Hoje tem tantos grupos também dentro das igrejas que dão um suporte tão maravilhoso, que ensina muitas coisas, né? Existem mentorias, então assim, invista em você, invista na sua vida, porque é mais caro quando a gente não investe na gente, quando a gente não investe no nosso relacionamento, do que quando a gente investe, né? Então, assim, procure. O preço da ignorância é muito alto, É né? muito alto. Então, assim, realmente procure novos ambientes, né? Procure mentorias, como eu falei, porque isso é muito importante. Todos nós precisamos, né? Sim. E é muito comum, assim, essa mentalidade de, terapia é coisa para gente doido. É uma mentalidade antiga, né? Que a gente carregou de que psiquiatra, psicólogo são pessoas que, para quem está em estágios assim de loucuras, que não tem outra saída, mas a mentalidade está sendo mudada a partir de agora, né? De que a terapia é importante mesmo em questões de pequenas decisões que você pode tomar, talvez nesse ato de falar e se ouvir, que é tão rico na terapia, né? Sim. Porque eu percebo isso, né? Eu faço terapia há algum tempo, tem acho que uns 2 anos que eu comecei. E aí eu compartilhava isso com o João. A sensação que eu tinha é que eu pegava uma gaveta toda desarrumada, tirava tudo, e aí conforme eu ia falando, eu ia colocando de forma organizada, porque aí eu me ouvia. E não é sobre o que o terapeuta vai falar, a terapeuta vai falar, isso importa também e nos ajuda bastante, né, nos fala, né? Mas a fala organiza dentro da gente, Eu né? acho que por isso que tem aquele versículo que diz que perdoai-vos uns aos outros, né? Que isso te trará cura. Então, assim, não é questão da pessoa ter o poder de perdoar você, né? Porque isso só vem de Deus. Mas quando você fala, traz cura, né? Sim. E quando você fala em um ambiente onde não vai haver julgamento, porque dependendo de com quem você vai falar, se não tiver maturidade, vai te ferir, né? Então, assim, agora uma pessoa treinada, uma estudada para isso, né? Ela vai poder te ajudar, né? Então, e uma pessoa imparcial, né? Imparcial. Porque muitas pessoas querem fazer isso com um amigo ou até com um familiar, mas acaba que a pessoa não é imparcial, ela te olha com as lentes da convivência, né? Isso. E nem você às vezes vai falar algumas coisas que precisam ser faladas porque está num ambiente que conhece, familiaridade, né? Sim. Então, assim, eu acho que é muito importante. E essa questão, assim, hoje que eu falo até... Eu lembro uma pessoa que eu atendi e ele falava que ele não ia tomar remédio porque ele era cristão e Deus ia curar, né? Só que ficou por muito tempo assim, e assim, a família sangrando, os filhos sangrando. Eu falei assim, olha, o que você acha que é mais de Deus? Você ficar esperando, né, essa cura, enquanto isso você está magoando e ferindo todas as pessoas que te cercam. Se ferindo também. Se ferindo. Ou você acha que às vezes você tomando um remédio, sendo um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor, não é mais cristão? Então, às vezes, a religiosidade nos cega para coisas que a gente tem que entender, que assim como um diabético vai lá e toma uma medicação, a gente tem que entender que problemas mentais, muitas vezes, são fisiológicos também e precisa de uma medicação. De regulação hormonal, neurotransmissores, várias questões biológicas e físicas que determinam, né, a forma como a gente está lidando com as emoções. Sim. E aí a gente tem, né, esse mito de que o joelho pode adoecer, a coluna pode ter uma hérnia, mas a cabeça não. A cabeça, ela tem que ser perfeita sempre, não pode adoecer e não é uma realidade, né? Então, buscar esse espaço na terapia, encontrar alguém neutro que você fala e é ouvido, é muito importante para desenvolver, né, essa inteligência emocional, até o fruto do espírito. Ser um bom mordomo, né, daquilo que Deus te confiou, que é teu corpo, tua mente. Jonatas costuma dizer que tratamento também é arrependimento.
Então, se sujeitar a profissionais, a falar, também é uma forma de se arrepender Sim. por formas erradas de se posicionar, feridas que causou a si mesmo e pelo próximo, na família, né? E é tão forte isso porque tudo que a gente cura na nossa geração, a gente está abençoando a geração que vem. Então, problemas que eu vou lutar, que eu vou romper na minha vida, meu filho não vai precisar lutar, né, contra isso. Então, assim, é tão forte quando a gente entende que não é só sobre nós, é sobre as nossas gerações também. Sim. A história da família como um todo, né? E conta para quem está nos assistindo quais são os trabalhos que você presta. Fala o nome do seu hotel, que quando a gente for para Campos do Jordão, a gente vai se hospedar lá. Fala o nome do hotel, fala o nome do livro, fala o seu Instagram para as pessoas te encontrarem. Eu não sei se você atende como psicóloga também. Passa o contato, como faz o pessoal te encontrar, fica à vontade. Bom, o hotel é o Hotel Estoril, lá em Campos do Jordão. Quando você quiser passar um friozinho, vai lá. Inclusive, o Natal vai estar lindo lá, viu? Tá com um projeto bem bonito para o Natal lá. E eu trabalho como mentora também, como psicóloga, e faço mentorias para mulheres. E o meu livro chama Conquiste-se, e todas as informações você vai achar lá no Instagram, que é Milena de Paula Bernardino. Então, tudo tem os links lá, é só ir lá que vai ter um prazer acompanhar e seguir com você. A gente quer agradecer primeiro a Milena por esse papo tão rico, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, essa bagagem. Tenho certeza que edificou muito quem estava nos assistindo. E agradecer você também que ficou com a gente aqui até o final. Se essa conversa te edificou, nos ajuda curtindo, compartilhando. São coisas tão pequenas e fáceis para você fazer aí de casa e que ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Você veste a camisa com a gente, nos ajuda a anunciar o reino, espalhar essa mensagem para outras mulheres. Comenta aqui também o que Deus mais falou com você, os insights que você teve durante a conversa. Compartilha para que outras mulheres também leiam. Nós também vamos amar ler e responder aí também vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Um beijo, fica com Deus.